Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cuide-se Mais, novo programa da plataforma multiprosa da sua CDL Belo Horizonte. A partir de hoje, toda semana, a gente vai trazer convidados super especiais, profissionais de diversas áreas, para falar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. Eu sou o Júnior de Castro e aqui do meu lado, o Dr. Daniel Albuquerque, que vai comandar esse programa junto comigo. Animado, Daniel? Muito. Obrigado, Júnior. Estamos aqui hoje com a Mariana Lima, que é psicóloga, coach, kit coaching e uma formadora educacional em psicologia positiva. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Queria que você falasse um pouco dessa transição aí de psicologia, você era da psicologia de RH de empresas para psicologia positiva. Conte um pouco. Olá, pessoal. Eu sou Mariana Lima. Queria me apresentar, então. Sou psicóloga. Eu fiz formação também, MBA em gestão de pessoas. Eu sou Kid Coach, sou Professional Self Coach. Fiz também formação em disciplina positiva na sala de aula e também sou educadora parental e sou especialista em neurodesenvolvimento infantil. Trabalhei por 16 anos no RH e eu descobri com a minha maternidade, tenho gêmeos de 6 anos hoje, com a minha maternidade eu descobri que eu precisava de um olhar mais voltado para as crianças. E falta muito nas empresas esse olhar para os pais, o olhar para a mãe. O que essa mãe precisa? Essa mãe tem uma necessidade diferente. Então, assim, eu ficava muito voltada para o negócio e não conseguia ter esse olhar para as crianças. E a maternidade, ela me fez um chamado. E eu aceitei esse chamado. Por isso, agora eu estou focando 100% nessa nova realidade. Mas explica pra gente como é que funciona a psicologia positiva. Como é que ela é aplicada? Ela é aplicada só pelos pais? Ela pode ser aplicada, de repente, pela escola também? Como que é esse processo de aplicação mesmo da disciplina positiva? A psicologia positiva, ela é mais ampla. Então, ela tem formações específicas para adultos, para crianças, adolescentes, etc. A disciplina positiva, ela é mais voltada para o desenvolvimento infantil e do adolescente. Então, a gente pode usar para a educação dos filhos. Então, educação parental a gente usa em casa, com as crianças. Profissionais que trabalham com crianças, psicólogos, pediatras, psiquiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, utilizam muito também quando trabalham com as crianças e adolescentes. E também professores de escola, diretores. Já fiz diversas palestras em escola e que eles utilizam a filosofia da disciplina positiva para a educação, e que é maravilhoso. Mas como é que funciona ela na prática, assim? E uma pergunta muito interessante, porque eu estava estudando sobre o tema e eu vi, muita gente conhece, sabe, que passava Super Nani no SBT há uns anos atrás. Eu vi que muito sobre psicologia positiva, algumas coisas são contra, inclusive coisas que ela fazia, tipo aquele cantinho da disciplina, né? Aquela coisa, o pessoal já não gosta tanto de utilizar isso mais. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Tá. Na verdade, e aí assim, a gente aprende errando, né, gente? Quando eu tive filhos, mesmo sendo psicóloga, gostando muito de estudar o desenvolvimento infantil, eu errei muito. E por isso eu busquei tanto conhecer a disciplina positiva. E descobri que o cantinho do pensamento é errado, porque eu já fiz, né? E eu percebi na prática como que não funciona, né? Funciona na hora. Então, vamos falar do cantinho do pensamento, tá? Vou dar como exemplo, que é o que a Super Nani fazia. E eu adorava assistir Super Nani, tá, gente? Hoje em dia tem vários pontos ali de atenção. Mas o cantinho do pensamento, você coloca a criança, por exemplo, qual que era a orientação? A criança tem 2 anos, bota 2 minutos. A criança tem 5 anos, bota 5 minutos. Para pensar sobre o que ela fez, refletir e não fazer mais. Porém, é uma forma autoritária de lidar. Ou seja, vai lá porque eu estou mandando. Você fez coisa errada, vai lá e pensa sobre o que você fez. E na ideia dos pais, então não vai fazer de novo, ela aprendeu a lição. Só que a criança vai pelo medo. O autoritarismo, ele ensina através do medo. Ou seja, a criança... Funciona, porque a criança vai ficar com medo de fazer de novo. Só que, eis a questão, a criança lá está pensando o quê? Eu não sou aceita, meus pais não gostam de mim, eu vou me vingar. Então, assim, na cabeça dos pais está funcionando. Na cabeça da criança, porque o cérebro infantil, o desenvolvimento é muito diferente de um adulto.
A criança não tem maturidade neurológica para lidar com emoções. Que o doutor bem sabe, né, que o desenvolvimento do cérebro, a parte límbica, que é essa parte frontal aqui, ela termina de se desenvolver em torno dos 25 anos. Isso. Então, a gente cobra da criança uma postura adulta. Como que eu posso cobrar de uma criança que ela haja com uma inteligência emocional, que é o adulto que tem que ter? E o que a gente vê, na verdade, são os adultos exigindo, de maneira, né, uma exigência perversa, né, para a criança, sendo que muitas vezes nem os próprios adultos têm. Então, assim, a gente vê os pais, filho, para de fazer isso, você não pode. A criança está gritando, o pai gritando. A criança está gritando, a mãe gritando. Como se fosse de igual para igual, né? Exato. A questão da maturação da parte frontal do cérebro, ela é no final mesmo da adolescência, início da vida adulta, 20, 23, 25 anos, é que você tenha o final mesmo da maturação neurológica. E é interessante porque isso explica muito porque dificuldades espaciais, dificuldades, por exemplo, a pessoa que entra em engenharia, em cálculo, muito cedo, ela tem dificuldades mesmo neurológicas, de entendimento espacial e tal. Mas voltando para o nosso assunto, Mariana, isso gera... Você consegue ter adultos mais seguros com esse tipo de psicologia? Porque, né, o que você falou é que o cantinho ele levaria a uma insegurança, né? Então explica a psicologia e essa parentalidade positiva com esse aumento da segurança da criança. Tá. Então, quando a gente falou do cantinho do pensamento, a criança ela cresce com um medo e isso pode virar depois um conflito interno. Eu não posso falar dos meus sentimentos, né? Meus pais não estão ali para me escutar. Não é o que a criança elabora com ela não consegue elaborar dessa forma. Mas se ela pudesse dizer, ela poderia dizer, mamãe, você não escuta, eu não posso dizer o que eu sinto. Ou não pode chorar. Ok. A disciplina positiva, ela já traz um conceito diferente, que é da conexão. É um dos pilares da disciplina positiva. A conexão, e principalmente com a criança, é entender que a criança ela é pequena. Né? Quando a gente era pequena, a gente olhava para cima, os nossos pais eram gigantes. Todo mundo era muito grande, o universo era muito grande. Né? Então, a gente abaixar no nível da criança e olhar nos olhos dela. É a gente não ficar com o celular mexendo enquanto está conversando ou brincando com a criança. É estar 100% ali, se conectando olho no olho. Isso daí hoje em dia deve ser muito mais difícil, né? Tanto para os pais como para as crianças, porque tá todo mundo conectado, todo né? Mundo na tela, né? E muita gente usa isso também como válvula de escape. Você deixa lá o seu filho, ele tá no celular lá no cantinho dele, eu vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas. Como que isso pode ser trabalhado também dentro da psicologia positiva? As telas, né? Já tem estudos que mostram o quanto ela prejudica o desenvolvimento infantil. Imagino eu, não tenho estudos ainda para isso, mas que prejudica inclusive o cérebro adulto. Mas a criança, pois é. E a criança, ela está numa fase, vamos pensar ali, a criança pequenininha, né? Até os primeiros 6 anos, que é a primeira infância. Ela está num momento de aprendizagem, de memória, de conhecimento. Então, ela vai formar a personalidade. Então, esse momento talvez seja o melhor para se trabalhar a psicologia positiva. É o melhor. Até os 6 anos. Na verdade, assim, as mães perguntam, eu posso começar antes do bebê nascer? Sim. Né? Porque é conhecimento, é estudo. Os pais precisam estudar para serem pais. E a gente não tem esse estudo. Antigamente não tínhamos, agora está começando. Então, assim, até a primeira infância é um período muito crítico. Por exemplo, os neurônios, né, eles vão ter uma ação muito grande até os 6 anos. É vertiginoso. E depois se mantém ali. Né? E nesse período da infância, a gente conseguir implementar a disciplina positiva, a gente consegue, no futuro, que a criança tenha habilidades sociais como adulto para lidar com as questões da vida. Aí você perguntou como é que a criança vai se tornar segura no futuro com a disciplina positiva. Vamos pensar, o que eu quero para o meu filho aos 25 anos? Eu quero que ele tenha autoestima, que ele seja seguro, que ele tenha autonomia, que seja sociável, tenha estabilidade emocional. Ok. E como que eu estou lidando com meu filho hoje? Quando ele grita, eu grito junto, porque é isso que ele vai aprender. Quando ele chora, eu falo, não pode chorar. É isso que ele vai aprender. Então, será que ele vai ter estabilidade emocional no futuro, se eu estou agindo assim agora?
né? Então, eu tenho que fazer um paralelo. Como que eu quero que meu filho seja e como que eu estou fazendo agora? Né? Então, Legal demais. a forma como eu educo vai ditar como a criança vai ser no futuro, adulta. Eu vou ter relacionamentos estáveis, eu vou me estressar ali numa reunião de trabalho, ou eu vou saber manter a serenidade. Maria, essa competição das mães com a tela, né? Porque as mães têm que estar mais preparadas, os pais, né? E essa tela aí, essa tela competindo o tempo todo, esses meninos já nascem hoje digitais, né? Passando o dedinho. Sim. Quero, não quero. A tela, assim, a gente não tem como tirar hoje 100% de tela, porque o mundo é conectado. Mas se a gente for pensar que a criança precisa de conexão, e a conexão é o olho no olho, a gente tem que ter muito mais disponibilidade para essa criança. E aí a gente vive uma realidade em que os pais trabalham, né? Antigamente as mães cuidavam mais dos filhos, hoje não, a mulher trabalha. Então, a gente tem que encontrar formas de colocar uma rotina para a criança, que a criança ela lida muito bem com a rotina, né? Uma rotina de atividades. Tem um período que está na escola, o outro período tem alguma atividade externa. O período de brincar é o brincar sem tela, né? E um período menor ali que pode deixar a partir dos 2 anos, né? Que é o indicado ali, uma horinha. Uma horinha. Tem mães que conseguem fazer muito isso, porém a troco de muito estresse, porque os pais também estão totalmente conectados, né? O trabalho fica conectado, o home office, os pais estão lá trabalhando, mas a criança às vezes não entende. Mamãe, mas você está na tela, por que eu não posso? É fundamental. Né? Então, tem que ter uma orientação. Os pais querem que os filhos sejam mini adultos, né? A sociedade, não os pais, a sociedade. Por quê? Fica quietinho para a mamãe trabalhar. Filho, você não está ficando quieto. Eu preciso que você vá para o seu quarto. E a criança... Faça o seu papel. Faça o seu papel. E assim, a criança, ela está borbulhando, ela quer energia, brincar. Né? Curiosidade, quer aprender. E eles aprendem pelo exemplo. Então, assim, mamãe, brinca comigo. Não é que a gente tem que ficar brincando com a criança o tempo todo, até porque a gente não tem disponibilidade, tem que trabalhar. Mas, quando estiver brincando, esteja 100%. Então, eu falo, tempo de qualidade é importante. Criar ambientes onde a tela ela tenha um papel secundário, né? E a brincadeira ela tem que ter um papel maior. E aí a gente lida com várias questões que dificultam a nossa vida. Por exemplo, antigamente brincava-se na rua, né? Em casas maiores, hoje em dia é apartamento. Como que a criança vai gastar energia? Tem disponibilidade de alguém descer com a criança para brincar, correr lá embaixo? Então, a gente encontra dificuldades. Mas a gente não pode resistir tão facilmente a essas dificuldades. A gente precisa persistir numa educação com menos tela. E olha só, falando sobre educação, a respeito de educação, a psicologia positiva, ela também pode ser trabalhada dentro da escola. Qual que é o papel assim, dos pais e da escola? Porque hoje em dia muita gente conhece, existem aí muitas escolas que trabalham isso assim na sua grade mesmo, né? Muitas escolas mais humanizadas, digamos assim. A gente ouve muito falar, já vi reportagens na TV. Qual que é o papel de cada um aí na educação dessa criança? A disciplina positiva na escola tem um papel importante de trazer também o emocional, de acolhimento, e não só não ter punição, né? Porque a punição é o castigo, é autoritarismo, né? É diferente de autoridade. Autoridade é quando você me segue pelo meu exemplo. Eu inspiro. Uhum. Autoritarismo faço porque eu mando. Então, as escolas têm tirado um pouco desse formato. E isso ajuda muito com que os pais continuem fazendo um trabalho dentro de casa. Mas, qual que é o papel da escola? O papel da escola é dar continuidade e segmento ao que a família tem feito de educação em casa. Então, a educação começa em casa. Né? Os pais precisam conhecer o que é a disciplina positiva, o que é uma parentalidade positiva. Estudar, a gente tem que estudar para ser pai, porque o autoconhecimento liberta. Quando a gente tem autoconhecimento, e aí a disciplina positiva é muito menos sobre o comportamento dos filhos e muito mais sobre o comportamento dos pais. Porque se eu estou trazendo um ambiente de conexão, acolhimento para o meu filho, na escola eles conseguem fazer o trabalho muito mais bem feito. Agora, se em casa eu não acolho, eu não deixo meu filho expor os sentimentos, na escola ele vai explodir ali em algum momento. Né? Crises de ansiedade, crises de
raiva, e a escola vai ter mais dificuldade para lidar. Então, tem que ser um trabalho conjunto de parceria. Tem uma questão que eu acho interessante, que até os 7 anos existe um reforço, vamos dizer assim, de sinapses, né? Um reforço ali de padrões cerebrais, e aos 7 anos é como se tivesse o cérebro elegesse quais são as sinapses mais importantes e o resto ele limasse, sabe? Isso existe aos 7 aos 17, olha que interessante. 10 anos aí. E nos 7 anos é exatamente o momento onde a criança está saindo ali da pré-escola, né? Está terminando a alfabetização, iniciando a escola. Então, essa questão dos pais ela é muito importante, muitíssimo importante, para que reforce as sinapses certas, vamos dizer assim, para que a programação seja feita corretamente. E aí a gente vê que as escolas, a gente tem escolas mais avançadas, né, Mari, e escolas menos, né, escolas que estão mais ainda do jeito mais antigo, né, e os pais também, né, vocês têm pais mais, vamos dizer assim, antiquados, militares, né, e pais mais... Como convidar esses mais antiquados a se modernizarem, assim, né? Dizer a vantagem desses métodos, além de todas que você já falou. Eu sempre falo assim, com mães que querem seguir um modelo, ou pais que querem seguir esse modelo, e o cônjuge, não. Então fica muito... Exatamente esse ponto, né? E é difícil quando a gente tem um que está engajado e o outro que não acredita. Então eu falo muito para a gente experimentar. Por quê? Por que eu gosto tanto desse modelo? Porque ele funciona. E eu testei com meus filhos. Então, é científico, né? Você entender a criança que está ali mais chamando a atenção, está fazendo uma crise tremenda ali de jogar as coisas no chão. Essa criança está precisando mais de atenção. Só que aí o que os pais fazem? Coloca ela e exclui, né? Seu comportamento, você é bagunceiro, você não serve para obedecer, serve para nada, né? E excluir criança. É o científico e por experiência própria, né? Mãe de gêmeos. Os gêmeos são parecidos, diferentes? Como que eles são? Muito diferentes. Muito diferentes. Ah, que legal. Então, já gera, assim, né? Vamos lá, tem um laboratório dentro de casa, né? Exatamente. E foi por isso, assim, por um dos meus filhos que fazia muita birra, ele não conseguia canalizar a energia dele na hora que ele estava fazendo a birra. E o outro não, o outro já conseguia. Só que eu estava fazendo errado. Eu testei de tudo. Eu tentei deixar chorando, eu tentei fazer o cantinho do pensamento, não funcionava. E havia um enfrentamento entre eles também, porque eles, ainda mais que são gêmeos, né? Como é que lida com um e com o outro nesse caso? Quando eles eram pequenininhos, não. Hoje tem, né? Mas quando eu descobri a disciplina positiva, eu já lia. Mas quando eu comecei a experimentar e eu vi que funcionava, porque eu parei tudo. Eu falei, gente, eu não conheço sobre esse assunto, eu preciso estudar. E aí eu testei com meu filho, ao invés de deixar chorando, ao invés de... Né, as pessoas falam assim, esse menino tá ficando mimado. Não, eu fui e acolhi. Filho, você quer um abraço? Até hoje, ele pede abraço. E ele acalma muito mais rápido. Então, assim, o que eu convido? Vamos conhecer e praticar. Porque aí a pessoa vai ver o que funciona na prática. Agora, assim, quando a gente começa a mudar a postura com nossos filhos, muitas vezes, eles pioram de atitude. Então, a gente tem que persistir. É uma gotinha a cada dia. Tanto que assim, o coach fala de 21 dias para implementar um hábito. E aí eu coloco 21 ferramentas da disciplina positiva para implementar, uma a cada dia. Porque às vezes a gente vai precisar respirar fundo. A gente vai precisar de uma pausa ou de novo. E a gente tem que persistir, porque aí sim você vê que o comportamento da criança muda. E olha só, você também tem materiais, né? Você tem livros sobre o tema. Inclusive, ela trouxe um livro aqui pra gente, O Borboletário da Calma. Vamos focar aqui na câmera um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro pra gente, pra quem tá acompanhando a gente aí, tanto pelo videocast, como também por áudio nas plataformas de streaming. O Borboletário da Calma, eu fiz ele, inclusive os dois que estão aqui, né, são meus gêmeos. Eu fiz. Quantos anos eles têm hoje? Eles têm 6. Eu fui fazendo junto com eles para também ajudá-los a lidar com esse momento de estresse, né? E como que surgiu a ideia de fazer esse livro? Eu estava numa reunião de trabalho em Cuiabá. E uma das pessoas que estava nessa reunião, que era um gestor,
ele me falou que no Pantanal tinha um borboletário e que ele levava os filhos e que as borboletinhas ficavam posando assim. Na hora já me deu um insight. Nossa, imagina eu falar com as crianças, levar as crianças lá e imagina as borboletinhas, fecha os olhos, as borboletinhas posando. E aí a criança se acalmar. E foi aí que surgiu a ideia do borboletário, que é exatamente o contrário do cantinho do pensamento. É a gente buscar essa calma, trazendo a calma. Uhum. Porque assim, a gente como pais, a gente também tem que ser a calma e a serenidade, porque eles vão se espelhar em nós. É o cantinho do pensamento repaginado, né? Exatamente. Virando um lugar de meditação, não é isso? Um lugar de calma, de respirar, isso. né? Então, traz um pouco do conceito de mindfulness, né? Que tem a meditação como um modelo. As crianças nessa idade, elas não conseguem ali parar muito quietas. Mas é uma forma de trazer essa ideia. Então, poderia ser assim, ao invés do cantinho do pensamento, vamos pensar num lugar da casa que você gosta muito. Onde que é? Ah, eu gosto do sofá. Então, quando você estiver nervoso, vamos pro sofá, vamos sentar aqui. Aí pode imaginar, né? Imagina as borboletinhas posando. Quanto mais quietinho fica, mais borboletinhas. Eu já tô imaginando aqui na praia, ainda mais agora nesse calor que tá, né? Exato. E aí tem crianças que funciona bem, outras já não quero borboleta. Aí a gente tem que criar a imaginação, né? Então vamos imaginar um unicórnio. Imagina um unicórnio, fecha os olhinhos, um unicórnio, você passando a mão no chifrinho ali do unicórnio, que cor que ele é. Então, assim, estratégias para a criança conseguir trazer essa calma no dia a dia. dia. Onde que a gente encontra esse livro? Onde que o público pode comprar? O livro tem no meu site, que é www.loja.educarconsciente.com.br. Perfeito. Repete pra gente. www.loja.educarconsciente.com.br. Perfeito. Olha só, o nosso programa está chegando ao fim, já está perto, mas antes disso, quero deixar um recado para você que está acompanhando a gente, tanto pelo streaming de áudio, como que também pelo nosso videocast. Quero saber se você conhece o CDL Saúde. Não conhece ainda? Então, olha só, muito fácil. Você entra no site da CDL, cdlbh.com.br, e lá você vai encontrar diversos planos para você, para sua família, para os seus colaboradores da sua empresa. Se você quer um plano de saúde, tenho certeza que vai ter no seu orçamento, vai caber no seu orçamento. Entra lá, cdlbh.com.br. Vamos caminhando para o final, né, Daniel? Sim, Mari. Recado que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para os nossos assinantes, para os nossos pessoas que estão aí vendo o videocast? Eu queria falar com você que está aí na câmera, você que é mãe, você que é pai, a importância da parentalidade. Na sua empresa também. A gente precisa trazer esse tema para a realidade, para a sociedade. É muito cômodo para a sociedade terem mães exaustas. Mas essas mães precisam ser olhadas, essas mães precisam de ajuda e precisamos também buscar o autoconhecimento. Vamos estudar para ser mães e pais. É isso aí, Mariana. Muito obrigado, Mariana. Foi um prazer ter você aqui. Com certeza você vai voltar para falar com a gente, porque você tem mais 3 livros. Dá para fazer um videocast aqui de cada livro, pelo menos, né? Contando um pouquinho de cada um. A gente vai, né, ficando por aqui. Legal, Semana Júnior. que vem tem muito mais Cuide-se Mais. Tem sim. Então, tchau, tchau.